sua dança. 1 para 2, você decidiu, o som está na liderança. 1 para 2, acharam que fui derrotado. Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal do Repórter do Kuduro. Eu vou falar assim sobre essa lenda, essa imagem reverente do movimento Kuduro. Este homem que fez toda a diferença do seu jeito aqui no movimento Kuduro ou na música angolana. Hoje teremos o privilégio de falar de Bruno M. Sim, Bruno M. é o artista de hoje. Será a biografia que vamos aqui espremer e abrir e mostrar o que ele foi, o que ele é para nós, amantes de boa música, nós angolanos e não só. Devo aqui adiantar que tem certos pontos que eu não vou conseguir trazer para quem conhece realmente a história do Bruno M, porque eu recorri às redes sociais para ter acesso a essas informações. Não consegui, infelizmente, ter na sua totalidade a biografia do Bruno M, então já tem informação deste ponto e assim consegui trazer isso para vocês. Então espero que compreendam a falta de algumas informações nesta biografia resumida de Bruno M. Vamos a isso! Nasceu a 15 de setembro de 1985 em Malange. William Bruno Diogo de Amaral, nome que, anos mais tarde, soaria pequeno diante da dimensão artística que Angola viria a reconhecer. Bruno M, a sua história não é apenas de um músico, é a trajetória de um corpo moldado pela diversidade e de uma mente que encontrou na arte a possibilidade de reescrever. Olha, uma coisa que creio que muita gente não tem conhecimento, é a origem do Bruno M. Eu sempre pensei que o Bruno M nasceu nos Comba, cresceu nos Comba, e aí a banda dele, mas não, Bruno M não nasceu propriamente nos Comba, como a biografia já diz, é um jovem de Malange que saiu cedo de Malange com a sua família, escolheram Luanda para fazerem acontecer, vou usar aqui o termo, para tentarem, no entanto, crescer na vida, escolheram Luanda como desafio para o futuro da sua família. Se já tinhas um conhecimento mínimo, sobre o nosso artista, eu vou aqui salientar mais, adiantar mais informações. Se não tinhas, puxa a cadeira que eu vou aí partilhar algumas informações contigo. A infância de Bruno M foi marcada pela mobilidade, quase que como se desde cedo ele fosse ensaiado para a vida nômade do artista que viria a ser. Passou por Cacenda, Rocha Pinto e Prenda. Cada bairro deixava um traço, uma cicatriz, uma memória. Apenas com 13 anos encontrou alguma estabilidade no bairro Combatentes. Ali, entre ruas e poeiras, vizinhança ruidosa e sons que pareciam grandes demais para os becos estreitos, nasceu a primeira centelha artística. Então, como eu adiantei, foi os bairros aqui na cidade que estruturaram, assim, vamos aqui dizer, quando ele passou por Cacenda, Prenda, Rocha. Na verdade, era o processo da coisa. Eu acho que acontece com muitos, né? O pessoal que já está na fase adulta, acredito que o seu passado é reflexo do que ele é hoje. E não foi diferente com Bruno M. Bruno M moldou-se baseando-se nos bairros que viveu. Porque Rocha Pinto tem que ter Pulungunza para ver no Rocha Pinto. Passou por Rocha, subiu por Cacenda. Estava mesmo a subir, o cidadão. Depois do Cacenda, foi para os Comba. Chegou finalmente nos Combatentes. Essa toda volta que Bruno M deu era o processo da coisa, era no entanto, vou dizer, a receita, né, para ter o perfil que ele tem hoje. Na Escola 85, na Vila Alice, a juventude encontrou a palavra. Entre rodas de freestyle, improvisos desafiados e uma disputa saudável por reconhecimento, Bruno M descobriu a linguagem como arma e refúgio. Ao lado do amigo JC, formou o grupo Flex Forever, um embrião artístico cuja função principal talvez não fosse a fama, mas a formação de identidade. A leitura, por sua vez, desempenhou um papel tão crucial quanto as rimas. Na biblioteca portuguesa, mergulhou em filosofia, literatura e pensamento crítico. Ali, o jovem kudurista em gestação absorveu conceitos que mais tarde dariam densidade às suas letras, porque, para ele, cantar nunca seria apenas cantar, mas sim elaborar uma visão. Por isso tem-se dito que o meio influencia muito. Então, os seus amigos, como acabei de referir aqui, foram também importantes para o seu crescimento. Faço referência ao JC, que é uma pessoa que ele fala muito. E devo realçar que esta parte aqui, essa informação, eu tive acesso por intermédio do podcast dos Anormais com Bruno M. Recorri a este podcast para ter muitas informações. Voltando aqui ao conceito da história. Então, o JC, a escola onde ele estudou, as bibliotecas, os livros que ele leu,
foram, no entanto, muito importantes. E devo realçar aqui que durante a minha pesquisa, eu percebi que o Bruno M, para ter acesso ao primeiro livro, ele apanhou, a mãe mandou ele para a praça, ele apanhou na lixeira o livro e ele andou com aquele livro até um certo tempo. Foi por intermédio daquele livro que ele ganhou carinho pela leitura. Referência também à roda de freestyle, sim, as rodas de freestyle, mas o ponto-chave daqui é mesmo a leitura. O ponto-chave do desenvolver dessa estrutura lírica do Bruno M vem da leitura, a paixão pela leitura. Os combatentes, última linha, o Bruno M, séries produções. Não respeita, né? Não respeita, né? Che, não respeita, né? Não respeita, né? Não respeita, né? Che, não respeita. O encontro com a Alameda Squad marcou a transição entre a descoberta juvenil e a brutalidade da vida adulta. O grupo, controverso no cenário luandense, foi porta de entrada para a rua, mas também para as suas consequências. Em 2004, Bruno M foi preso e levado para a cadeia central de Luanda, a famosa CCL. O que poderia ter sido o fim transformou-se em ponto de reinício. Aquele mal que vem para bem, sim, aquele mal que vem para bem. Este é um caso bem particular e peculiar que a sua entrada aos Alameda Squad levou, acho que a maior parte dos jovens de Luanda viveram isso, né? E se não, jovens de Angola, que é vincular-se a um grupo para manter-se a sua posição no black. Eu tenho que fazer parte de um grupo para me defender, porque se não, você não tem grupo, naquela época se não tivesse grupo, você está desprotegido, vai para a escola, a pessoa vai gozar contigo, sofre de bullying, podem te surrar na rua quantas vezes serem inconveniente e não poderei fazer nada porque tu não tens grupo. Então Bruno M não foi diferente, vinculou-se ao grupo Alameda Squad e por consequência disso, dos seus afazeres dentro do grupo, né? Graças aos Alameda Squad, teve situações que levou-lhe a fazer parte ou a entrar na CCL. Mas há sempre um ponto positivo, né? A mal que vem para bem, tem esse ditado bem popular aqui, consegue resumir o que acabamos de apresentar. E eu vou aqui contar aos detalhes a sua ida para a CCL e a consequência disso. O lado positivo da coisa, vamos aqui priorizar. Dentro das muralhas da CCL, Bruno M encontrou o Kuduro. O gênero, que nascia das ruas, encontrou nele uma voz ainda em formação, mas carregada de verdade. Incentivado por kuduristas que dividiam o mesmo espaço e as mesmas dores, começou a compor. Escreveu a vida dele e a de todos que o rodeavam em rimas. Quando Bruno M saiu da CCL, o Kuduro já não era mera curiosidade urbana, era força cultural. Procurou quem cantasse as composições criadas na cela, mas nenhum intérprete parecia capaz de transmitir o que ele próprio havia sentido. Sendo assim, uma decisão simples alterou tudo. Ele seria sua própria voz. Dessa decisão nasceu a música Não Respeita, o seu primeiro Kuduro, uma catarse transformada em música. Aqui é o processo do Bruno M, acho que muita gente já ouviu essa história, aquele processo dele transitar do rap para o Kuduro, neste caso, né? Falando sobre a construção do kudurista, porque é prioridade aqui, o movimento Kuduro. A comarca foi, no entanto, um ponto muito chave para termos o Bruno M como kudurista. Na verdade, ele já estava a ter umas picadas do kudurista, porque em casa tinha um irmão que ouvia muito Kuduro. Ele ouvia aquilo, então o processo é longo. Ele ouvia aquilo, estava já a criar a identidade kudurística desde o momento que ouvia o seu irmão a curtir Kuduro em casa. Mas na comarca a coisa mudou porque ele contou até que tinha uma batalha de kuduristas, então eles precisavam de rimas e era o Bruno M o responsável disso. Tanto que ele passou rima para um deles e ganhou a batalha e o outro descobriu que era o Bruno M, o compositor, foi ter com o Bruno M também escreveu. Então depois aquela coisa toda virou uma salada russa muito saborosa e o Bruno M ganhou destaque. Daí a história é essa que estamos aqui a partilhar com vocês. Como a primeira música Não Respeita. E Não Respeita, eu acho que é uma música que o Bruno M queria assim, ou seja, estava a trazer a música, mas também era na incerteza. E ele estava na incerteza se era mesmo assim que ele poderia trazer essa música. Consequência de pessoas que não conseguiram interpretar a composição do artista, porque ele recorreu ao arranjeu, foi em vários bairros, né, para ver se consegue artistas que poderiam interpretar os seus versos. Mas infelizmente ninguém estava qualificado para isso. Por isso, Bruno M deu-se uma pilha. Foi até só me passa o nome do amigo, mas tem um amigo que já tinha um estúdio em casa. Não é bem estúdio, né? Um espaço de gravação. Então, ele usou o espaço para gravar essa música. E de referir que ele usou auriculares para gravar essa música. Por isso é que a voz não tem tanta qualidade. A voz, se separarem para ouvir,
não tem muita qualidade da voz. Foi esse o processo para a primeira música. Neste caso, o Bruno M ainda não tinha certeza, não estava tão confiante como kudurista. Era como se fosse um teste, tá a ver? E outro ponto que eu devo realçar, ele disse que decidiu fazer a música porque tinha muitos grupos já. Naquela época que todo grupo tinha música de kuduro. Todo grupo tinha um kudurista. Então, os Alamedas não tinham música assim a tocar. Bruno M decidiu fazer isso. E outro ponto, está a ser longo, mas é necessário contar a história. Outro ponto é que Bruno M recebeu aí críticas negativas por parte dos seus niggas. Os niggas não, isso é o que é que está a cantar. Porque naquela época não cantava-se com Bruno M canta. Então o pessoal olhou para aquilo, o que é isso? Não é assim que se canta kuduro, tinha os lambas a tocar, puto lilas, puto prata, noite e dia. Já existia um conceito criado sobre o kuduro. Kuduro teria que ser cantado assim. O Bruno M trouxe uma coisa nova, os cambas nem chegaram a acreditar que aquela coisa funcionaria. Tanto que olharam para aquilo e alguns riram-se da situação. Com o apoio do kudurista Herói, Não Respeita ganhou as ruas e estabeleceu Bruno M como um nome a acompanhar. Seguiu-se a música I.M., a música mais madura em que a firmeza lírica se juntava a uma coragem recém-adquirida. Então sente, nos combatentes tenho patente e pergunta ali no Mociente. Sou fatal e viro peste, o meu nome tu não esqueceste. É Bruno M no talento, como é do vosso conhecimento. Última linha, te põe na linha, manega linha. A confirmação definitiva veio com o álbum Batida Única, lançado em 2008 pela LS Produções. Canções como Tsunami, 1 para 2, Chubila e 60 segundos consolidaram-no como um dos maiores criadores do kuduro moderno. A crítica reconheceu, o público abraçou, os palcos abriram-se. Nós estamos aqui a viver uma história muito bonita, é arrepiante falar sobre o Bruno M, porque eu sou muito fã. E contar um pouquinho do Bruno M é um privilégio para mim aqui. Então, se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário. Ou seja, pode mesmo criticar. Bruno, faltou isso. Pode criticar, porque eu levei muito tempo para gravar este vídeo. Este guião já estava guardado aí há um tempinho. Dando aqui sequência. Sobre aceitação, eu acho que o Bruno M é dos kuduristas que trouxe uma imagem bem positiva para o movimento kuduro, porque nós vivemos uma fase que o kudurista é só aquele que fala de cientes, de bilo, e o vocabulário não era tão saudável quanto o do Bruno M. Então são pontos aqui que eu devo realçar que o Bruno M trouxe e que facilitou a sua aceitação. Tanto que depois o herói mesmo de Vagabanda, e daqui a pouco também teremos uma biografia sobre Vagabanda, porque os jovens merecem sim.
foi a pessoa que espalhou a música do Bruno M. Então, em 2008, veio um álbum Batida Única, que é o álbum que fez toda a diferença ao movimento Kuduro. Para vocês terem noção, depois do Bruno M consolidar-se com seus lançamentos, mudou completamente o movimento Kuduro. Todo mundo decidiu cantar como Bruno M. Ou seja, estamos a vir de uma fase que cantávamos que nem os Lambas, que nem o Rei Panda, que nem o Puto Prata, que nem o Puto Lilas. Bruno M chegou do seu jeito, bem diferenciado, com aquela identidade do movimento hip-hop e plantou a sua semente. Ou seja, depois do álbum Batida Única em 2008, o pessoal começou a cantar que nem um Bruno M. A maior parte dos kuduristas já cantava que nem um Bruno M. Então o Bruno M fez toda a diferença. Exigiu muitos kuduristas a pesquisarem, porque o Bruno M trouxe ditados, trouxe palavras difíceis. Os instrumentais do Bruno M também são completamente diferentes. Não estávamos acostumados a ouvir instrumentais do tipo. E outro ponto que eu vou aqui salientar, estou aqui já a fazer referência porque o álbum Batida Única não traz só música. A dança era completamente diferente. Do jeito que os bailarinos do Bruno M dançavam, era completamente diferente que os bailarinos dos Lambas, do Puto Lila. Era completamente diferente. Tivemos nomes como Cobra G, e era na época que o Bruno estava a pipocar. Tivemos o Cobra G, tivemos o Eurico Latom, Babilão, não sei se é o termo correto, faça uma correção aí. Então este álbum foi muito impactante, fez toda a diferença no movimento Kuduro. Por isso eu que decidi aqui me alongar no discurso, só para detalhar este ponto. Mas a vida do Bruno M nunca foi linear. Infelizmente, por consequência das suas escolhas, voltou à prisão. Experiência que mais uma vez definiu o seu caminho, porque foi neste período que escreveu 60 Segundos, uma composição nascida da dor, do isolamento e da tentativa de assassinato, da qual sobreviveu quase milagrosamente. 60 segundos, 24 horas, 4 semanas, 12 meses, 60 segundos. Este episódio marcou profundamente e plantou uma semente que germinaria anos mais tarde. A fé. Afastou-se de ambientes tóxicos, das alianças que já não condiziam com o seu espírito. Em 2018, foi batizado. A música deixou de ser apenas expressão e passou a ser também edificação. Eu acho que a fase que o Bruno M entrega-se a palavra é uma fase que levou o movimento Kuduro, no entanto, a perder também um grande artista, porque desde o momento que o Bruno M reconheceu-se como filho de Deus, reconheceu a palavra na sua vida, decidiu desvincular-se do movimento, isso é uma informação pública, e chegou assim a entristecer muita gente, porque eu acho que é dos kuduristas que deveria estar no ativo, a representar o movimento, pela sua forma de compor, pela sua forma de posicionar-se no movimento. Ele exercia respeito ou transmitia respeito para o pessoal que olhasse para o movimento sem qualquer intenção de valorizar. Sim, com Bruno M, o pessoal olhava com mais respeito, não sem desmerecer o pessoal que está agora a fazer o Kuduro, né? Mas quem é daquela época, quem acompanha aquela época do Bruno M, os Lambas, sabe das coisas, que o Kuduro não era olhado assim com tanto respeito, mas com Bruno M os mais velhos falavam, sim, esse dá para ouvir, dá para colocar em casa com a família, em qualquer local nós podemos ouvir Bruno M. Bruno M conquistou não apenas Angola, mas palcos internacionais. Com um público fiel e uma obra que alia ritmo, verdade e maturidade, construiu um legado que transcende o entretenimento. Em 2024, surpreendeu o país ao lançar a música De Passagem, obra que considera sua preferida. A música foi apresentada oficialmente no Festival da Unitel, uma música que revelou um Bruno M introspectivo, consciente da sua jornada e do impacto que ela teve sobre si e sobre quem o ouve. A canção, quase uma carta aberta, reflete a efemeridade da vida e a necessidade de deixar marcas que sobrevivam a tempo todo. Infelizmente, né, nossos artistas, principalmente o pessoal daquela época, não tinha tanta disponibilidade em manter pontualizado assim as pessoas com as informações na internet, infelizmente. Então, até prêmios, para vocês terem noção, do Bruno M, eu tive dificuldades em trazer para vocês. Se tiver algo de errado aí, façam uma correção nos comentários, por favor, mas aqui o intuito é mesmo, é trazer a informação sobre o artista. Eu também devo agradecer Kelly Stress, porque foi um canal que eu consegui ver a venda do Bruno M, sim, a venda, se calhar vão estar aí a ver os vídeos da venda do Bruno M.
foi graças ao canal do Kelly Stress. Essa coisa toda foi mesmo difícil trazer. E o agradecimento da vossa parte seria curtirem o vídeo, inscreverem-se no canal e colocarem nos comentários sugestões. Pode comentar mesmo, sou Sambapito, mas comentem para engajar o conteúdo e para me motivar a trazer mais vídeos para este canal. De uma forma conclusiva, podemos aqui resumir a carreira do Bruno M do seguinte modo, que era um miúdo inquieto a um dos nomes mais sólidos do Kuduro contemporâneo. De uma cela fria ao palco quente de Lisboa, a vida de Bruno M prova que a arte, quando autêntica, é capaz de reconstruir destinos. Ele transformou a sua dor em música, a música em caminho e o caminho em legado. Porque, no fim, como cantem de passagem, todos estamos apenas de passagem. Mas alguns escolhem deixar uma batida única. Eu e você aí, que é da minha época, tivemos, no entanto, o privilégio de ouvir Bruno M, os Lambas, Puto Lilas, Noite e Dia, Esturbantu, F4, mas quem? É um monte de cudistas aí, então foi a melhor época do Kuduro. Então eu estou aqui feliz, satisfeito por ter vivido essa época, por ter consumido Bruno M. Muito obrigado, meu colega, se tivesse acompanhado esse vídeo. Repito, se tiver aí uma falha, compreendam-me, por favor, eu sacrifiquei o meu tempo. Se conseguir trazer esse conteúdo organizado, vamos aqui agradecer a Deus, porque foi um trabalho e tanto. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário, o seu like, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, porque eu prometo dar sequência aqui, fazer acontecer e trazer mais conteúdo para vocês. Sou o Bruno Ucto e este é o meu canal, onde ficamos por aqui. Até a próxima biografia. Aonde amar o próximo e ser amado? Vamos, vamos, vamos. Aonde? Vamos, vamos, vamos. Aonde? Vamos, vamos, vamos. Aonde? Vamos, vamos, vamos. Aonde? Tenho saudades da sociedade e dos rituais da cidade, dos maus hábitos e costumes. São uma faca que tem dois gumes. Por um lado a necessidade de ressuscitar o civismo, do outro lado a pouca vontade de sairmos desse abismo. Olho para os meus semelhantes, os seus olhos transmitem fúria. Homens sedentos de amor, cheios de vaidade e luxúria. Cada um escolhe o seu caminho, uns preferem andar sozinhos para não estarem mal acompanhados. Há muitos mal intencionados, boi de cumbu, pouca educação é a pior combinação. Do teu suor virá o pão, não duvides, isso é bíblico. Gênesis 3º capítulo, no 19º versículo. Reparem só bem as formigas, tão pequenas e tão unidas. Agora repara os humanos, tão cada vez mais separados pelas vias artificiais, MSN, Facebook e outras redes sociais. Homens a lutar pelo pódio com o coração repleto de ódio. A vida é uma telenovela composta por vários episódios. Vamos aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Vamos aonde? Unir força e lutar contra o SIDA. Vamos aonde? Respeitar para ser respeitado. Vamos aonde? Amar o próximo e ser amado. Vamos, vamos, vamos aonde? Vamos, vamos, vamos aonde? Vamos, vamos, vamos aonde? Vamos, vamos, vamos aonde? A lei é feita pelos homens para limitar os passos dos homens. A vaidade domina os jovens e destrói as virtudes dos jovens. Às vezes até me interrogo, será que essa vida é um jogo? Vejo aí tantos demagogos disfarçados em pedagogos. Se dessem bitolas na escola, muitos alunos teriam cola. Enquanto isso, do outro lado, o mais velho inconformado é olhado como falhado pelo facto de não ter estudado. Mas ele abandonou a escola para combater nas fileiras pela independência de Angola. Não devemos esquecer isso, todos temos um compromisso com os heróis de 15 de março, 4 de fevereiro e Mangai. Somos filhos da mesma terra, da mesma mãe, do mesmo pai. Vamos, vamos, vamos aonde? Vamos, vamos, vamos aonde? Vamos, vamos.